esta sessão, então, a partir deste momento, está sendo gravada, e nós temos eu fiz um convite para o professor, para o Carley, para o nosso supervisor Carley, para fazer essa abordagem, que estava previsto para ele fazer um pouquinho mais na frente. Mas como o Luiz Marcelo, que era quem estava na vez agora de fazer a apresentação, está com problemas de saúde na família, aí nós conversamos e o Carley tentou antecipar a apresentação dele para hoje. Então, eu agradeço a presença de todos. Luiz Marcelo, pode falar. Boa tarde a todos, né? Começo de noite. Peço desculpas pela minha não poder cumprir o cronograma, mas eu conversei com a professora Ana, que estou passando por uns problemas pessoais, familiares, e me impediu então de fazer a apresentação. Peço desculpas, mas mês que vem, com certeza, eu espero eu poder cumprir meu compromisso e apresentar a aula. Tá? Desculpa e obrigado. Imagina, nada, todos nós passamos por intempéries. Se pudesse eu fazer a apresentação hoje, sem dúvida, teria cancelado a reunião. Então vamos, Carley, tudo com você. Muito obrigada pela Então vamos só de raiva. Eu vou ver, eu quero saber se eu compartilhei a tela. Ela ficou em tela cheia? Sim, Carley, está em tela cheia. Então pronto, então a gente vai começar. Eu coloquei com o tema telemedicina, a medicina do futuro, na verdade, como um desafio para a gente encarar a medicina, que claro, ela não vai substituir jamais a medicina convencional presencial, mas ela é, pelo fato de ser complementar, ela vai auxiliar muito. Afinal, muitas das áreas do conhecimento foram evoluídas pelo uso da tecnologia e a saúde também não poderia deixar de participar dessa oportunidade da gente expandir conhecimento, expandir informação, educação, orientação e saúde, né? Bem, a telemedicina é o exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e promoção de saúde. Vocês estão conseguindo ver essa tela, a definição? Sim, Carley, estão conseguindo ver? Sim, né? Eu acho, não sei se vocês estamos vendo, acho que não. Sim, nós estamos vendo. Não estou. Ah, tá. Como coloquei que está cheio, não estou vendo, não. Beleza. Tem por finalidade, então, funcionar de forma complementar às situações nas quais o contato presencial estiver impedido. A telesaúde é um termo que é sinônimo da telemedicina, que pode ser definido como o uso de tecnologias de informação e comunicação na saúde para dispor de atendimento à distância de qualidade de maneira efetiva. A partir dessa ferramenta tecnológica, visa-se a ampliação da atenção e da cobertura dos serviços de saúde. Dispensa a necessidade de deslocamentos e intervenções presenciais, ela também elimina barreiras geográficas e amplia o acesso à medicina, tornando-a acessível até mesmo em áreas de difícil acesso. Para os médicos, ela possibilita uma maior troca de especialistas de diferentes áreas e mais facilidade para o aperfeiçoamento profissional, que pode ser feito mesmo quando há limite de tempo e a partir de qualquer lugar do mundo. Ou seja, é uma experiência que nós estamos vivenciando aqui em Rondônia através da telemedicina do Einstein, que está disponível para as unidades básicas de saúde, que depois eu vou comentar um pouquinho mais, tá? Falando da história da medicina, é preciso falar também da história de todos os elementos que compõem, hoje em dia, uma rede de internet, computadores, eletricidade. Então, todas essas etapas que hoje a telemedicina utiliza. Então, no contexto da telemedicina, é a comunicação. É o descobrimento da eletricidade, da eletrônica, do uso do computador, do uso das redes e, sobretudo, da internet. Tudo que se falou, o mais importante é o desejo de comunicação do homem, né? Alguns fatos históricos devem ser colocados em destaque, pois culminaram no atual sistema de comunicação que existe nos dias de hoje. Tele, eu não sei de qual língua significa, da onde veio, quer dizer, mas significa à distância. Então, telemedicina, televisão, telégrafo, né, telefone e assim vai. Bom,
Vamos ver um pouquinho falar sobre a descoberta da eletricidade através de Volta e Ampère, a invenção do telégrafo em 1888. No caso, esse telégrafo é o telégrafo que a gente já conhece, é o elétrico, porque tinha também o semafórico no século XVIII, o surgimento da telefonia 30 anos após o patenteamento do telégrafo, e em poucos anos o telégrafo ficou livre dos fios e começou a funcionar a partir de ondas eletromagnéticas. O seu primeiro grande triunfo experimental aconteceu inclusive em 1899, ao acender da Itália as luzes do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. E agora, na nossa era, o surgimento da era digital a partir da necessidade de acelerar cálculos matemáticos. Na verdade, tudo se expandiu, principalmente a medicina, na tecnologia dura, a partir da Segunda Guerra, onde também começou a aeroespacial, a NASA, muitos dos equipamentos eletrodomésticos que a gente utiliza foi com base em estudos da NASA. Em 1967, o Hospital Geral de Massachusetts foi ligado ao aeroporto da cidade de Boston, com o objetivo de atender qualquer emergência que ocorresse no aeroporto a partir do hospital. Eu vi no mapa, é mais ou menos uns 2 km de distância. Por outro lado, o hospital receberia informações básicas de um indivíduo que tivesse um problema grave no aeroporto e precisasse ser levado de ambulância. Esse é o marco importante da história da telemedicina. A partir desse fato, ocorreram outras experiências isoladas. Bom, o Conselho Federal de Medicina ele sempre teve uma certa dificuldade em aprovar a telesaúde, a telemedicina, acho que desconhecer o sistema, por não confiar na base de dados, na confiabilidade, né? Falando um pouquinho sobre essa legislação, a gente não pode esquecer também da Lei Geral de Proteção de Dados, que também segura os dados de todas as pessoas. E como se fosse uma evolução do marco civil da internet. Então, o Conselho Federal de Medicina, durante toda aquela época da pandemia, ela foi obrigada a fazer um estudo e a entender da importância do teleatendimento. E aí eles lançaram a resolução 2314 de 2022, que define e regulamenta a telemedicina como forma de serviços médicos mediados por tecnologias de comunicação. O artigo 1º ele define que a telemedicina como exercício da medicina mediado por tecnologias digitais, de informação e de comunicação, para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões, gestão e promoção da saúde. No artigo 2º, a telemedicina, em tempo real, que é a famosa síncrona ou offline assíncrona, por multimeios em tecnologia, é permitida dentro do território nacional nos termos dessa resolução. Então, no artigo 5º, eles descrevem que tipos de teleassistência a telemedicina pode estar utilizando. Primeiro o que a gente já mais conhece, né? É a teleconsulta, que é a consulta médica não presencial, mediada pela tecnologia de informação e comunicação, com médico e paciente localizados em diferentes espaços. Isso, depois eu vou até pedir para a Cíntia, que eu sei que ela está aqui, ela pode falar um pouquinho da experiência, porque ela também utiliza a plataforma da telesaúde do Einstein. A consulta presencial é o padrão ouro de referência para as consultas médicas, sendo a telemedicina um ato complementar. Item 2 é teleinterconsulta. Qual é a diferença? É a troca de informações e opiniões entre médicos, com auxílio das tecnologias de informação, com ou sem a presença do paciente, para auxílio diagnóstico ou terapêutico, clínico ou cirúrgico. Já o telediagnóstico é o ato médico à distância, geográfica ou temporal, com a transmissão de gráficos, imagens e dados para emissão de laudo ou parecer por médico com registro de qualificação de especialista. Na área relacionada ao procedimento, em atenção à solicitação do médico assistente. Eu me lembro que a Telesaúde do Amazonas, que é ligada à Universidade do Estado do Amazonas, eles têm um serviço de telediagnóstico. Em algumas unidades básicas de saúde de áreas bem remotas, eles têm um eletrocardiógrafo, eles solicitam e em menos de 24 horas o médico lá de Manaus ele emite o laudo. Isso é a Telesaúde do Amazonas. A telecirurgia
é a realização do procedimento cirúrgico à distância, com utilização do equipamento robótico mediado por tecnologias interativas e seguras. Mas, especificamente, existe uma resolução específica do Conselho Federal de Medicina para a telecirurgia robótica. Tá? O telemonitoramento ou televigilância, que é o ato realizado sob coordenação, indicação, orientação e supervisão por médico para monitoramento ou vigilância à distância de parâmetros de saúde ou doença. O telemonitoramento inclui a coleta de dados clínicos, sua transmissão, processamento e manejo, sem que o paciente precise se deslocar até a unidade de saúde. Teletriagem médica é o ato realizado por um médico com avaliação dos sintomas do paciente à distância para regulação ambulatorial ou hospitalar, com definição e direcionamento do paciente ao tipo adequado de assistência que necessite ou a um especialista. E a teleconsultoria, que era, não sei se a professora se lembra, da Telesaúde Brasil Redes, que foi feita uma parceria entre a Universidade Federal de Rondônia e a CESAL, onde nós realizávamos a teleconsultoria, que é o ato de consultoria mediado pela tecnologia de informação entre médicos, gestores e outros profissionais, com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre procedimentos administrativos. Ou seja, esse aqui não é ligado a um paciente, sim de alguma informação da área da saúde, porque pode ser consultado através de outros profissionais da saúde, gestores, né? Eu colocaria aqui como eu falei, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, mas eu colocaria aqui também a teleeducação. Por exemplo, a Telesaúde de Santa Catarina, eu utilizo muito para as minhas aulas de supervisão, porque elas têm videoaulas super interessantes. Então, eu também reconheço que a teleeducação, ela faz parte também dessa telemedicina, mas não está aqui na legislação. Continuando o artigo 3º, nos serviços prestados por telemedicina, os dados e imagens dos pacientes constantes no registro do prontuário devem ser preservados, obedecendo às normas legais e do Conselho Federal de Medicina pertinentes à guarda e manuseio, à integridade, à veracidade, à confidencialidade, à privacidade, a irrefutabilidade e a garantia do sigilo profissional das informações. Tudo isso tem a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados que eu falei para vocês agora. Os dados pessoais e clínicos do teleatendimento médico devem seguir as definições da Lei Geral e de outros dispositivos legais quanto às finalidades primárias dos dados. Na utilização de plataformas institucionais, quando necessário, deve ser garantido ao médico assistente o direito de acesso aos dados do paciente durante todo o período de vigência legal da sua preservação. Para quem ainda não sabe, o Ministério da Saúde ele fez uma remodelagem do antigo NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e agora lançou o chamado EMUT, que tem as mesmas características, só que agora um pouquinho mais ampliado, com um maior número de recursos, e eles estão colocando nessa portaria de implantação as chamadas teleconsultas pelo EMUT. Então, eu perguntei para eles e eles estão criando uma plataforma da tecnologia de informação e comunicação para ser utilizado. Então vai ser uma excelente ferramenta que nós vamos utilizar, porque esse NASF, né, esse EMUT, ele vai passar também a utilizar a telesaúde. Eu fiz uma pesquisa rápida e eu encontrei 10 empresas reconhecidas como as melhores do país. São essas que eu citei. Eu vou só falar um pouquinho sobre a diferença entre elas, quer dizer. A Amplimed é um software médico com a telemedicina integrada ao prontuário eletrônico e foca em prestar um atendimento muito rápido antes da realização da consulta. Portanto, acaba sendo possível enviar mensagem por SMS e também por e-mail para confirmar a sua consulta. Já esse Conecta Médico é uma plataforma que integra médico, paciente e todo o sistema de saúde. Tem como especialidade atuar na subsegmentação do atendimento, como, por exemplo, saúde da mulher, acompanhamento pré-natal e cuidados com bebês. Além dessa questão, os pacientes ficam livres para oferecer feedback do atendimento prestado e assim avaliar
ele dentro da plataforma. O Conexa Saúde é uma empresa de telemedicina que oferece ao seu cliente uma plataforma repleta de funcionalidades, tanto para os médicos quanto para os pacientes. Ou seja, a interface dessas funcionalidades muda a partir do público que as utiliza. A plataforma proporciona o atendimento de consultas, atendimento médico, emergencial, acompanhamento médico preventivo e diagnósticos à distância. O Dandelin é uma empresa de telemedicina que desenvolveu um aplicativo de agendamento de consultas que possui mais de 60 especialidades para o cliente, com agenda disponível para o dia seguinte. Olha que maravilha. Aqui o usuário não paga consulta, mas sim uma assinatura mensal que te dá acesso para marcar quantas consultas você precisar. Assim, pode-se ter uma teleconsulta rápida, eficaz e acessível de qualquer lugar. Tem também o Doutor Consulta, que é uma rede de centros médicos voltada para os cuidados simples dos pacientes e a sua saúde. Na plataforma é possível realizar diversas ações, tais como agendar consultas, exames, vacinas, entre outros serviços em questão de minutos. Além disso, o cliente conta também com opções de atendimentos presenciais, marcados de maneira digital. O iMedicina, que é uma empresa considerada uma das 10 maiores empresas de telemedicina do país, com soluções de relacionamentos com pacientes. A plataforma é focada em teleorientação, quando o médico faz toda a orientação e também encaminha o paciente de forma remota. Também utiliza o prontuário eletrônico. Aí tem o Memory, não sei se é Memory, sei lá como é que é. É uma empresa de telemedicina que conta com diversas vantagens de serviço para quem utiliza. Isso porque as consultas com o clínico geral são gratuitas. Existem descontos e outros benefícios exclusivos. Pode-se consultar tanto os adultos quanto crianças, tudo ilimitado durante 24 horas e em qualquer lugar. De modo acessível, os pacientes conseguem até agendar os seus exames e agilizar os cuidados necessários com a sua saúde. Memory é um plano de assistência completo que traz soluções de saúde. Tudo bem. Essa N2B eu considero como telenutrição. A segmentação da N2B é a teleconsulta voltada para a orientação de pacientes que buscam melhorar as questões alimentares, podendo proporcionar o acompanhamento nutricional diário para o cliente. O serviço conta com bons profissionais, explicações claras, planos alimentares diversificados, preço acessível e acompanhamento contínuo. A Star Teleradiologia é uma empresa de telemedicina que foca nos serviços de teleradiologia por emissão de laudos à distância. O serviço é de 24 horas, incluindo plantão noturno, para que se possa entregar os laudos à distância em até 2 horas para hospitais e clínicas com pronto atendimento. Aliás, nos últimos meses, cerca de 99,8% dos exames que foram liberados no tempo indicado, e com um tempo médio de 35 minutos para laudos urgentes e 22 horas para laudos de rotina. A empresa conta com um sistema rigoroso de controle de qualidade, e também a Star Teleradiologia conta com aplicativos Android e iOS com acesso a exames, imagens e laudos. E por último, a Top Médica, uma empresa de telemedicina especializada no atendimento médico à distância que possui soluções bastante inovadoras no seu serviço. Além da sua plataforma, o paciente poderá ter o atendimento realizado por videochamada 24 horas por dia, com toda a qualidade, segurança e modernidade inclusa. Ou seja, a gente consegue perceber que são empresas especializadas que geralmente a teleconsulta, oferta 24 horas por dia, então eu acho muito maravilhoso, só que infelizmente não vê outras questões importantes, como se ele, por exemplo, ele solicita exame, ele vai para onde? Ele vai para a rede do SUS. Eu acho que há uma certa fragilidade no acompanhamento disso, né? Bom, falando agora sobre o PROAD SUS, que é um programa do Ministério da Saúde, em que ele elencou esses 5 hospitais de excelência, o Sírio-Libanês, a Beneficente Síria, o Moinhos de Vento, Oswaldo Cruz e o Albert Einstein, e esses 5 hospitais eles promovem vários projetos
desenvolve no estado e nos municípios. Aqui em Rondônia, especificamente, o Albert Einstein, ele tem 2 projetos desse PROAT. Um deles é o chamado Teleames, é a telemedicina, que é utilizada pelos municípios, né? Inicialmente, começou com o triênio 2001-2023, era para iniciar até as teleconsultas com 12 municípios. Só que agora se expandiu tanto que agora estamos com 47 municípios aqui no estado. Então é muito interessante a questão do empoderamento do médico da saúde da família, porque esse modelo de atendimento de telemedicina é com o médico do Einstein lá em São Paulo, o paciente na consulta e o médico da saúde da família do lado dele. Então, de uma certa forma, é uma espécie de apoio matricial, de educação permanente para esse profissional médico que ele está acompanhando a teleconsulta. E isso já está bem presente em Porto Velho, em Rondônia, quer dizer. Inclusive, como já vai terminar esse triênio, que é 2021-2023, eles estão fazendo um projeto para ver se eles expandem. Por quê? Porque existem nesse projeto 7 especialidades. Uma delas é o que o Rondônia toda sofre, que é a neurologia pediátrica. Neurologia pediátrica, neurologia adulto, pneumo, endócrino, reumato e mais 2 que eu esqueci, cardiologia e pneumologia. Pronto. Então são essas especialidades que o Einstein oferta através da telemedicina para os municípios. E para finalizar, eu fico com essa reflexão que a gente pode estar discutindo. A telemedicina, com toda essa tecnologia, é na verdade para quem? O SUS já poderia já estar utilizando isso, porque, por exemplo, tem alguns municípios aqui de Rondônia que tem um sistema online em forma do prontuário eletrônico que a gente pode acessar até do nosso celular. E até a questão também de saber aonde que tem certos tipos de medicamentos nas unidades básicas de saúde, que é um aplicativo chamado Farmapub. Então, Porto Velho, por exemplo, já está apta, já está pronta para que ela possa também estar ofertando, eu não digo nem só a telemedicina, mas a telesaúde como um todo. Se algum paciente, alguém precisar de alguma consulta, por que não realizar ela de via remota, já como já tem um prontuário que pode ter acesso? Mas, enfim, só fica a reflexão, basicamente era isso. Obrigado. Obrigada, Carley. Alguém quer fazer algum comentário? Quer dar sequência nessa reflexão? Os Marcelo, por favor. Então, eu gostaria de fazer um comentário, sim. Bom, primeiro, parabéns para o Carley pela aula, bem bacana. Eu estou me aventurando por essa área, aliás, comecei a me aventurar por essa área, né, na ocasião da pandemia do Covid, e muitos pacientes que eu acompanhei pela telemedicina, telesaúde caipira, que foi pelo Zap, que era o que me era possível aqui em Montenegro, né? Então, aí eu acabei fazendo um curso no Sírio-Libanês, que me deu mais base para fazer isso. E, curiosamente, essa aula vem de encontro a um projeto que eu estou desenvolvendo, irei desenvolver hoje. Estou voltando de São Paulo e voltei de Humaitá também. A gente está fechando com Humaitá um projeto de pesquisa bancado pelo Ministério da Saúde, pelo CNPq, com apoio da prefeitura local. Eu, Sérgio Bazano, professor Henrique Krieger, da USP, de implantação de telesaúde em áreas remotas. Então, a nossa ideia é focando na capacitação e melhora da resolutividade do agente comunitário de saúde, disponibilização de teleconsulta, inicialmente vai ser telemedicina, depois vai abrir para os outros profissionais, aliado a um instrumento, eu esqueci de falar da Fiocruz do Rio de Janeiro, eles estão desenvolvendo um instrumento de inteligência artificial que apoia, sob supervisão do profissional de saúde, o agente comunitário treinado. E, finalmente, a gente vai fazer viagens periódicas com a UBS Fluvial do município. São 117 localidades entre Humaitá e Manicoré. Então, a gente vai pegar só uma região para fazer um piloto
e vamos ver indicadores de saúde de forma retroativa, fazendo questionário nas casas, fazendo um censo, que eles não têm essas informações. A gente não tem isso nos sistemas oficiais, se é população ribeirinha ou não é. Então, a gente quer uma linha de base dessa população, e daqui a 2 anos, em 2025, a gente termina o projeto e a gente vai ver se mudou alguma coisa. Então, a telemedicina, acho que é para isso também, quer dizer, até para superar essas barreiras geográficas, como a Carley falou no começo, né, para as populações, por exemplo, quilombolas, as indígenas, né, as nossas populações ribeirinhas, tanto da Amazônia, mas como tem população ribeirinha em todo o Brasil. E acho que vai ser uma experiência bem bacana, estou bem animado. A prefeitura gostou bastante. A gente começa agora em agosto, dia 13 de agosto, com o censo e esse levantamento dos indicadores de saúde de base, de como a gente vai encontrar a situação. É isso, só queria acrescentar essa novidade, sei lá, essa informação. Muito obrigado. Eu queria fazer um comentário também. Eu acompanhei um pouco o pessoal da UEA, da Universidade Estadual do Amazonas, na época que eles estavam começando os processos de implantação da telemedicina lá na região de São Gabriel da Cachoeira, na Cabeça do Cachorro, lá na fronteira com a Colômbia. Ali eles conseguiam fazer dar certo, porque eles tinham um apoio muito forte do Exército, ali naquela região. Então, eles conseguiam essa coisa fazer funcionar de um jeito muito interessante. Mas as principais barreiras que eles enfrentavam era a famosa conectividade, né? Essa coisa da conectividade é um negócio que é um desafio muito, muito sério, principalmente para as populações que são as populações que mais demandariam esse tipo de serviço, que são as populações remotas. Então, que são as que têm mais difícil acesso, que são as de mais distantes, que estão mais isoladas, etc., que são as populações, então, que estão, de fato, isoladas, e mais difícil acesso e sem conectividade. E essa é uma discussão que a gente fazia com o pessoal lá da UEA, tipo assim, que estratégias poderiam ser utilizadas para superar um pouco isso. Eu sei que eles desenvolveram várias ferramentas, junto com, na época, Civan-Cipan, no sentido de tentar otimizar a utilização de ferramentas existentes, como, sei lá, celular, telefonia por satélite, uma série de outras estratégias diferenciadas que são extremamente caras, mas que são possíveis de serem utilizadas para apoio para essas populações. E um outro grande desafio que eles enfrentavam era em relação muito bem, a gente vai fazer esse tipo de coisa, mas a gente precisa ter lá no local, remoto, afastado, isolado, etc., a gente precisa ter alguém que tenha um mínimo de capacitação para orientar a consulta no local. Como fazer isso? Então, esses eram os desafios que o pessoal estava enfrentando, mas eu sei que em algumas coisas eles avançaram bem, principalmente na área da cardiologia e na área da oftalmologia, eles avançaram bastante ali com a UEA, com o programa de telesaúde lá no estado do Amazonas. Luiz Marcelo pediu para falar. É que eu esqueci de falar, para complementar, e a Ana falou agora, essa questão da conectividade, né, física, a gente vai contornar via o Starlink, que é a comunicação com satélite, uma vez que por frequência de rádio não dá, né? Uhum. Então a gente vai estar comprando antena, custa R$ 3.500 a antena. Assinatura é do Elon Musk, é? Oi? É do Elon Musk, isso que estão falando? Isso. E vai entrar uma outra. Excelente. Agora. É fantástico, né? É fantástico. Não é pena que é do Musk, né? Mas isso é outro problema. Mas é fantástico. Eu estava preocupado com a instalação da antena, mas ela localiza automaticamente os satélites. Você abaixa um aplicativo no celular, ela localiza para você não precisa ficar direcionando, ela acha os satélites e tem uma velocidade de 150 mega, 150, né? Não é ruim para essas áreas, né? Isso para download, para upload é menos, é 10, mas é o que a gente tem e não é caro, né? E a gente vai movimentar essa estrutura pela política atual com célula energia solar. 2 placas de energia solar,
um transformador sinusoidal que transforma energia solar em eletricidade, que acumula em 2 baterias de grande potência, de trator, não sei lá a especificação direito, da amperagem, essas coisas, e que fornece energia elétrica o tempo todo. Então, por exemplo, numa emergência, numa urgência, deve remover, não deve, o que faz na hora, tal, a gente é possível também atender, então, essa população mesmo nessas situações de intercorrência, então, via satélite. Está entrando uma outra operadora, mais eficiente que essa Starlink aí do Musk, são 3 satélites que vão dar uma cobertura global de 90%. Mas foram lançados satélites agora, há uns 2 meses. Agora, quando vai estar disponível para o cidadão, um tempo que tem que passar pela legislação, um monte de coisa, regulamentação aí, vai demorar um pouquinho. Mas é uma perspectiva boa e eu acho que, para nós aqui, né, que a gente trabalha com essas populações, isso vai dar um fôlego extra para a gente, né? Junto com a capacitação e a visita, né, com o barco, a UBS Fluvial, das especialidades, entre elas saúde bucal, oftalmologista, inserção de DIU, né, que não se faz. Então, a gente vai começar a fazer isso aqui em parceria com o Maitá a partir de 13 de agosto. Só para complementar que a comunicação vai ser via satélite. Obrigado. Eu queria fazer mais um comentário também, que é assim, ó, eu sei que o Conselho Federal de Medicina colocou em consulta pública esta resolução acerca da telemedicina. Então, é bom a gente ficar atento também para verificar o que está acontecendo e como é que está avançando essa discussão da telemedicina dentro do Conselho Federal de Medicina, que vai vir provavelmente vem coisa nova por aí, além dessa resolução que a gente tem nesse momento. Algum comentário a mais? Sérgio? Não? Ninguém mais quer falar? Não. Está sem som, Sérgio. Ligar o microfone. Alô? Agora. Alô? Ok. Primeiro, parabenizar o Carley. É um assunto intrigante mesmo. E eu acho que com o último quadro dele, que é para que serve a telemedicina, acho que ela tem várias funções, né? Na nossa região, então, talvez ela tenha muitas funções ainda que a gente vai ter que se atentar. Agora, eu me lembro que logo no começo que abriu o CPA, acho que o Carley vai lembrar, foi inaugurada, né? Teoricamente, nos municípios teriam prática, como se fosse teleaula. Eu acho que até eu que dei uma primeira aula lá, que era de ebola, para Cacoal e para Vilhena ao mesmo tempo, e isso do Estado, né? E depois o pessoal não usou essa ferramenta mais, principalmente para essas capacitações, que eu acho que é uma ferramenta importante, porque quando a gente faz muita capacitação para o Estado, às vezes ia antigamente para o interior, ou o pessoal vem para a capital, normalmente vem aquelas pessoas que não trabalham no município, as pessoas que não estão em contato com as doenças, e você acaba capacitando, porque às vezes as pessoas não podem sair do município para andar. Então, para esse tipo de interação com outros profissionais e médicos, eu acho que é importantíssimo. E agora, esse projeto que o professor Luiz Marcelo está... Alô? Estão me vendo? Caiu uma... Na realidade, a questão é essa, cada comunidade vai ter um perfil, às vezes você vai ter uma comunidade mais próxima, que você tem uma população mais esclarecida, que tem gente de comunidade de saúde, tem umas que vão ter os caras que não vão saber fazer nada, né? Então, eu acho que ainda você não perde a parte física, né? Mas essa parte física, ela pode ser que nem isso, um levantamento, um estabelecimento, e depois muitas coisas você consegue fazer através da telemedicina, sem perder um pouco da arte médica, vamos dizer assim, né? E, finalizando, acho que como tudo, tem um lado bom e um lado ruim, né? Eu ainda sou velho, eu gosto de examinar pessoas, de palpar, etc e tal. Agora, em algumas situações, como nós todos aqui dessa equipe aqui, a gente sabe que tem locais que a gente vai, que às vezes é 4, 5, 6 dias de embarque da sede do município, que às vezes só se chega de avião. Então, aí, o Brasil, ele tem que ter resoluções diferentes. Mas vamos ver o que vai dar esse projeto. E eu sou empolgado com isso, sim. Parabéns aí a todos. Eu queria fazer mais um comentário também adicional, que é acerca da rede universitária de telemedicina.
A Rede Universitária de Telemedicina, ela tem um monte de coisas que eles abrangem. E eu acho que aqui, pelo menos, ela é absolutamente subutilizada. Então, ela permite desde a participação nos SIGs, que eles chamam, que eles nominam, de saúde indígena, de câncer, dermatologia, saúde do idoso. Tem inúmeras especialidades e agrupamentos de profissionais que eles produzem, tanto produzem material, como eles produzem teleaulas para o desenvolvimento das atividades, tanto com estudantes de graduação, como com estudantes de pós-graduação, seja no estrito como no lato sensu. Então, também é uma outra ferramenta que eu acho que vale a pena a gente se aproximar e se apropriar. A telesaúde da RUT, Rede Universitária de Telemedicina. Tem um estúdio lá na Uni, professora, assim, um local adequado para, né, tem, né, equipamento, logística? Ah, perfeito. Tinha, Carlei, eu não sei se ainda está ativo aquilo, mas tinha. Como foi muito subutilizado, muita coisa o pessoal acabou, desvia para cá, bota para lá, mas a gente tinha um estúdio bem legalzinho lá, de gravação de aulas, de tudo lá que podia ser utilizado para o desenvolvimento das atividades da telemedicina lá, na universidade. Não sei como é que está hoje, mas... Talvez aí com o processo de renovação de reconhecimento do curso, o pessoal tenha se antenado e tenha arrumado as coisas lá, pode ser, não sei. Mais algum comentário? Não? Ok? Então, ficamos por aqui. Muito obrigada a todos pela presença. Obrigada, Carlei, parabéns pela sua aula. E no mês que vem a gente se encontra também, então, na primeira terça-feira do mês. Muito obrigada a todos. E, por enquanto, a gente continua nessa expectativa de manter as nossas supervisões através desta ferramenta da RNP. Ok? Então, até logo. Até mais. Bom trabalho para todos. Até mais. Obrigado. Até mais. Tchau.